Já usou esses aplicativos como o Tinder, por exemplo? Hoje tem um monte, né? Tem um monte de aplicativo parecido. Eu usei bastante ao longo dos últimos 5 anos. Cheguei a algumas ideias que quero compartilhar com você nesse vídeo aqui. Então, se você gosta de temas como comportamento humano, como relacionamento, fica comigo até o final do vídeo. Deixe os seus comentários também para compartilhar com o debate. E antes de tudo, antes de começar, para não ficar interrompendo o vídeo, por favor, te convido a se inscrever, inscreva-se, me ajude a crescer esse canal e deixa o like no vídeo se você considerar ele interessante também. Assim, o YouTube também sabe que o vídeo é bom e distribui para outras pessoas. Você me ajuda demais com poucos cliques aí, tá? Bom, um contexto breve antes de contar a história é que 5 anos atrás eu tava me separando de um relacionamento, foi um relacionamento muito ruim, um relacionamento péssimo, assim, enfim, mexeu muito comigo, com a minha família, foi um negócio horrível. Eu tava me separando de uma pessoa, pra você entender, foi um relacionamento que eu tive com uma pessoa narcisista, então muito ruim. E, lógico, naquela situação eu não queria saber de relacionamento de jeito nenhum, durante algum tempo eu não quis nem saber de papinho, sabe? E aí comecei a usar o aplicativo. Eu conheci muitas pessoas no aplicativo mesmo. Não vou ficar aqui estimando o número porque eu acho deselegante. Você vai ter que confiar em mim, que foi bastante gente. Eu tive uma bela amostra ali. E algumas coisas se destacaram pra mim. Repare que quando você tem muitos primeiros encontros, você começa a identificar padrões, né? Toda vez que você vai conversar com alguém, primeiro, você quer encontrar pontos em comum com a pessoa. Segundo, você quer mostrar o que torna você especial, diferente das outras pessoas. E o terceiro, você quer deixar a outra pessoa à vontade, confortável, sentindo que ela está segura na sua presença. Então repare que cada lado faz isso de um jeito diferente. Eu acho que os homens tendem a fazer isso tentando fazer com que as coisas funcionem. E a mulher, ela tenta fazer isso, pelo menos a maior parte das mulheres com quem eu conversei, tentavam fazer isso demonstrando que elas tinham tudo sob controle, que estava tudo perfeito, que elas não tinham problema nenhum. Essa é a primeira coisa que eu percebi. Essa foi a primeira ideia que eu cheguei depois de ter tantos encontros no Tinder. É que as mulheres, elas têm essa coisa de tentar demonstrar que elas não têm problema nenhum, que elas já superaram tudo, quando na verdade, se você conversar 5 minutos a mais com a pessoa, prestando atenção, você vai perceber que não é verdade. E é claro que não é verdade, porque isso não é uma coisa humana. E essa invulnerabilidade, ou essa tentativa de ser invulnerável, pelo menos parecer invulnerável, eu acho que é uma coisa que dificulta muito o relacionamento das pessoas hoje em dia. Porque a gente começou a praticar isso. A gente começou a dizer tanto que a gente não precisa de ninguém, que a gente se basta, que se custa a nossa paz é caro demais. E todas essas histórias, a gente começou a se transformar em pessoas tão perfeitinhas que não tem problema, que a gente contou tanto essa história pra gente mesmo que a gente acreditou. Só que não é verdade, né? O ser humano, ele precisa sentir essas coisas que ele sente. Sentir dor, sentir raiva, sentir medo, sentir saudade, sentir solidão. E as pessoas não sentiam. Então eu cheguei a comentar isso com uma delas uma vez. Falei, você não acha curioso que a gente tenta se relacionar, mas a gente não se mostra, né? A gente não é quem a gente é. E eu não tô falando isso porque, pra essa pessoa que eu falei isso, não foi uma pessoa que eu encontrei pela primeira vez. Eu entendo que na primeira vez seja assim. Mas só que a gente leva isso realmente. A gente carrega isso com a gente. Não é que a gente tá contando pro outro. Antes da gente contar essa mentira pro outro, a gente teve que contar essa mentira pra gente. Antes de você mentir pra qualquer pessoa, você tem que mentir pra você primeiro. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Você concorda? Eu acho que hoje a gente criou um personagem tão invulnerável que a gente literalmente acreditou nessa fábula, nessa farsa que a gente criou pra gente de que a gente é perfeito. A imperfeição no outro incomoda muito porque a gente acredita que a gente é perfeito. E não é. Ah, mas você é muito dependente. Ora, mas você também não é. Você depende de um monte de gente. Por que você não quer simplesmente admitir que você depende? Por que você não diz que você tá, dilacerado por dentro, que você sofre muito, que você não consegue encontrar um amor de verdade? Por que você não consegue dizer, objetivamente, que você morre de raiva por causa daquela coisa que aconteceu, que foi injustiça que fizeram contigo, e você fica tentando fazer o Buda, falando, não, mas tá tudo bem, eu sou a pessoa superior. Essa invulnerabilidade não deixa a gente se conectar. Porque a gente é humano, a gente sabe que isso é mentira. E a gente já tem tanta gente mentindo pra gente o tempo inteiro, que a gente não quer mais um, né? Então essa foi a primeira ideia que eu cheguei. Eu não consigo acreditar em pessoas que são boazinhas demais. E eu não consigo aceitar o fato de que um ser humano queira não ser humano. Porque o que a gente diz hoje que é ser feliz, que é ser um adulto funcional, é basicamente não ser humano. Porque você tem que fazer tudo, tem que ser bem sucedido, tem que ser isso, aquilo, outro, você não pode sentir raiva, você não pode sentir medo, você não pode sentir saudade, você não pode sofrer, você não pode. Isso é uma coisa que se você falar para as outras pessoas, as pessoas vão achar errado. E eu sei disso, sabe por quê? Essa é a segunda coisa que eu percebi. As pessoas conversam, mas elas não têm muito interesse em saber quem elas são. Elas têm interesse em saber o que elas fazem, o que elas têm, o que elas gostam, mas elas não têm interesse em saber quem elas são, como elas pensam. Muitas vezes, nas conversas, nesses encontros, eu lembro das pessoas me falando assim, cara, mas ninguém nunca me perguntou isso. Mas ninguém nunca falou comigo, ninguém nunca conversou comigo do jeito que você tá conversando. Várias vezes as pessoas me falavam assim, nossa, mas essa é uma pergunta profunda para um primeiro encontro, você não acha? Repara, por que uma pergunta é profunda para um primeiro encontro? No primeiro encontro você tem que ficar só no raso? Por que uma pergunta não é só profunda? E mais do que isso, por que é um problema ter uma pergunta profunda no primeiro encontro? É porque eu tô acostumado com o raso. O raso é a média. Então repara que, se a gente não conversa com o outro, se a gente não tem contato com o outro, interessado no outro,
a gente tá fazendo o quê? Não adianta depois você dizer que essa pessoa é má, essa pessoa é feia, essa pessoa é boba. Não, sabe por quê? Porque você não prestou atenção, você não estava interessado, você não quis realmente saber quem era aquela pessoa. Eu lembro, assim, claramente hoje, agora, enquanto eu tô falando com você, de uma menina que tava conversando comigo, e o olho dela encheu d'água. Ela falou assim, nossa, eu acho que você foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei em muitos anos que realmente estava prestando atenção, estava interessado em mim. Você consegue entender o que é isso? Repara, que merda, né? Essa menina, ela expôs uma vulnerabilidade dela pra mim. Cara, as pessoas não prestam atenção em mim. Você tá prestando atenção em mim. Ela ficou emocionada. Caralho, por que a gente conversa com as pessoas sem querer saber quem elas são? Ah, mas você, o que você faz? Ah, eu jogo beach tênis. Ah, e aí? O que você faz? No final do ano eu vou viajar pra São Barto com as minhas amigas. Caralho, que merda. Isso não fala quem você é. Não fala. A gente quer acreditar que o nosso carro diz quem a gente é, que o trabalho que a gente faz diz quem a gente é, a quantidade de dinheiro diz que a gente é. Não diz. E você não presta atenção nas pessoas. Como é que você se relaciona com alguém que você não presta atenção, você não tem interesse? Tudo que tá fora presta, mas a pessoa não. Perguntas profundas incomodam. Perguntas profundas são desagradáveis ou são incômodas. Eu percebi isso muitas vezes. Muitas vezes aquela mulher, quem falava isso pra mim era aquela mulher invulnerável. Ah, eu sou invulnerável. Ah, tá bom. E tal coisa? Travava. Ah, não, mas nossa, pergunta profunda? É uma pergunta profunda, me responda. Por que a gente não tem interesse nas outras pessoas, cara? Repara, e isso é porque eu não queria namorar. Isso é porque eu tava indo ali pra sair com ela, de vez em quando a gente se vê. É o raso. A gente reclama pra caralho dos outros, mas a gente é raso. Raso pra caralho. Você não tem interesse mesmo na outra pessoa. Muito. Aí, nossa, mas tá difícil relacionar. É claro, você não tá se relacionando. Você é o invulnerável, você é o cara que, pô, para aqui, você não quer entender a outra pessoa. Pergunta, não, mas o que você gosta de comer? Foda-se tudo isso. Quem é você? Quem é você? Me mostra você. Então a gente é invulnerável e a gente é pouco interessado nos outros, a gente tá mais interessado em sei lá no quê. Tem uma pessoa na nossa frente, a gente não tá interessado nela. A gente tá interessado nas outras, sei lá, nos benefícios que ela pode gerar pra gente. Mas quem é ela? E essa é a terceira e última coisa. A gente não repara que as pessoas com quem a gente se relaciona têm um impacto muito grande na nossa energia. Muito grande. Cara, teve pessoas com quem eu saí, que eu juro pra você por essa luz que me ilumina aqui, que eu saía com a pessoa hoje, cara, no dia seguinte eu tava pra baixo, assim, parecia que tinha tomado uma surra de pau. Tava na bad, eu tava pra baixo. E eu não sou assim. E eu não sabia o que era. Tinha sido o contato com aquela pessoa. Tinha sido a relação com aquela pessoa. Repara, as pessoas que estão com você, as pessoas que estão ao seu lado, que estão participando de você, com quem você tá trocando energia, essas pessoas influenciam você mais do que você gosta de reparar. Mais do que você gosta de admitir. E você não se interessa por elas. Porque você acredita que você é invulnerável e nada vai te atingir. Vai sim. E não só vai te atingir, você vai perder muitas oportunidades. Assim. Teve muita gente, hoje em dia, com a cabeça que eu tenho agora, eu vi que teve muita gente, assim, muitas mulheres que eram sensacionais. 11 de 10. Não era 10 de 10. 11 de 10. E elas queriam namorar comigo, elas queriam ter um relacionamento, sabe assim, cara? Aquela pessoa que insiste, persiste, você é teimoso, você é escorregadio, sabonetado, vai pra um lado, vai pro outro, e ela insiste, ela vai atrás, ela procura, e fala, pô, não tem um problema, ela resolve, e eu não dei oportunidade para essas pessoas, ou seja, eu não dei pra mim também a oportunidade. Por quê? Porque naquela época, eu via tudo isso. Eu só não queria, porque eu não conseguia receber isso. Eu achava injusto. Eu ia receber aquilo tudo, mas eu não ia conseguir dar de volta. Eu recebia aquele monte de coisa, mas eu não conseguia dar de volta. Não é que eu não gostasse da pessoa, eu gostava, mas eu achava muito injusto que ela tivesse, por exemplo, um namorado como eu era naquela época. Pô, eu não tinha nada, eu não tinha pra dar de volta o que ela ia me dar. Que injustiça é essa? Ia aparecer algum cara maneiro e falar, porra, não, cola no cara. O cara é maneiro, vai lá. É injusto, é egoísta demais. Aí, repara, você também perde muitas oportunidades. Eu conseguia ver. Só que quando você não presta atenção, você não vê, cara. De repente tem um amor da tua vida passando na tua frente, assim, ó, e tu... Mas a coisa principal sobre isso, o que é? É que na época que eu tava me expondo a isso, era a época que eu não deveria estar me expondo a isso. E é justamente por isso que eu tava me expondo. Se não for claro pra você, é o seguinte, imagina um cara que acabou de cair do cavalo. E aí ele vai lá e fala, não, eu quero montar outro cavalo. Agora me dá um cavalo mais brabo, eu quero outro, e outro, e outro, e outro, e outro, me dá outro. Era isso que eu tava fazendo. Porque chega um ponto em que você sabe que você tem um medo, que você tem um problema, que você tem uma resistência ali a relacionamento, a sair com as outras pessoas, etc. E eu lembro, claramente, na minha cabeça, de sair e ficar olhando pras mulheres e ficar achando defeito na mulher. Eu lembro disso. E não foi exatamente por causa disso. Mas foi nesse momento que eu comecei a perceber o seguinte, falei, cara, se eu não fizer alguma coisa agora, é o meu medo que vai tomar conta de mim. Eu vou me transformar numa pessoa amargurada. E a primeira vez que eu fui encontrar alguém, eu lembro até hoje, o nome dela era Tati. A primeira vez que eu fui encontrar alguém, cara, eu fui morrendo de medo. Tal era a situação que eu tava dentro de mim, assim. Eu não confiava em mim. Só que eu fui. E aí fui de novo, e a confiança foi crescendo. A confiança vai aumentando. O que você não pode fazer, e aí voltando ao medo, é que depois você cai do cavalo, se você teve um relacionamento que não funcionou, depois você cai do cavalo, você não querer montar de novo. Tem que montar no cavalo de novo. E num cavalo, porra, maior se possível. E vários.
E de novo, e de novo, e de novo. Não para, não para, porque o seu medo destrói você. O que destrói você não é o tempo, o que destrói você não é o fracasso, não, é o seu medo. O medo mata mais que a morte. E dá pra perceber, eu percebi muitas vezes nessas pessoas que estavam conversando comigo esse mesmo medo. Um relacionamento que não funcionou, de uma traição, eu via o medo nos olhinhos delas, assim, eu via. Elas não iam falar pra mim, mas eu via. E conversando com elas eu percebia. Então, resumindo tudo isso que eu quis dizer, o que deu pra perceber ao longo desse tempo todo, quando eu consegui enfrentar o meu medo de ir conhecer pessoas, quando eu só de pensar em ter relacionamento, ter contato com outras pessoas, já me doía por dentro, foi que a gente vai criando uma barreira de invulnerabilidade que, na verdade, é pra não mostrar que a gente sente. E a gente sente muito, que dói lá dentro pra caralho. Porque a gente aprendeu, quanto mais adulto você vai ficando, a gente aprendeu que a gente é obrigado a ter tudo sob controle, que a gente não pode sentir dor, que a gente não pode chorar, que a gente não pode dizer que a gente sente saudade, solidão, a gente não pode. A gente acostumou a ser invulnerável. E é muito difícil lidar com gente vulnerável. Por quê? Porque é simples assim. Você não consegue se conectar com gente invulnerável demais. Você é humano. Sabe que aquilo não é verdade. Se conecta talvez muito mais com a vulnerabilidade do que o contrário. A segunda coisa que eu percebi foi que é uma tristeza a vida que a gente vive hoje, porque a gente só quer aquilo que é mais imediato, aquilo que é mais raso. Então a gente conversa 5 minutos, o que você gosta de comer? O que você gosta de fazer? Legal, vamos namorar? Repare, a gente passa a vida inteira, às vezes, nesse rasinho, assim, e acabou. É por ali que fica. E a terceira e penúltima coisa, né, é justamente essa coisa de não só se interessar pro outro, mas se doar um pouquinho pro outro também. Enfrentar os nossos medos, né? Não deixar o medo da gente sufocar a gente. Caiu do cavalo, sobe no cavalo de novo, vai de novo. Enfim, então o que eu acho que eu aprendi foi que a gente tá com muita dificuldade de ser humano, de demonstrar fragilidade, de demonstrar quem a gente é, por qualquer motivo que seja, por uma ilusão que a gente aceitou, mas talvez porque o que esperam de nós seja só o raso, só o básico, né? E a gente tá com tanto medo, que é difícil demais simplesmente mostrar quem a gente é, porque, imagina, dói, né? Dói, simplesmente dói quando você mostra quem você é e, de repente, você cai do cavalo, né? O que você acha? Bom, então por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.